Fala aí, galera do terceiro ano, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de História. Na aula de hoje nós vamos fazer a correção aí de alguns exercícios e também no final dela nós vamos falar um pouco sobre o projetão, beleza? Então, rapidamente, para a gente não perder muito tempo, vou aqui fazer a correção das atividades. Então, as atividades que eu enviei para vocês na semana passada, aqui nós temos uma delas, né? A número 1, fala assim: discorra sobre o que foi a política do café com leite de 1894 a 1930 no Brasil. Então, nós já falamos muito lá no na nossa Primeira República, né? Ou que a gente chama de República Velha, é o período aí que vai desde do golpe na monarquia, né, que em 1889, nós temos a proclamação da República e depois nós temos o início aí, depois da República da Espada e tal, e aí nós temos a política do café com leite, né? Então vamos lá. Falando um pouco aí sobre esse processo histórico, a política do café com leite era um acordo entre os políticos mineiros e paulistas, onde eles alternavam o comando do Brasil nas eleições, sendo o café representado por São Paulo e leite por Minas Gerais. Então, durante esses anos, eles ficaram no controle do Brasil, revezando aí um pouco, né, que foi culminar aí na Revolução de 1930, beleza? Vamos lá, questão 2 fala assim: sobre o tenentismo do Brasil durante a Primeira República em 1889 a 1930, né? É correto dizer que, na letra A, foi um grupo formado por jovens militares com o objetivo de instalar um regime comunista no Brasil. Nós sabemos que os militares não andam com não trabalham com o regime comunista, então nós já tiramos essa. Representou um grupo de oligarquias cafeeiras que primavam pela continuidade do trabalho escravo no Brasil. Beleza, vamos lá. Pensa aí comigo. Nós já estudamos sobre isso e o movimento tenentista ele criticava as oligarquias. Eles eram contra as oligarquias, né? Vamos lá. Na letra C, fala assim: foi um movimento constituído por jovens tenentes do Exército que realizavam várias manifestações contrárias aos governos das oligarquias durante a Primeira República do Brasil. Essa está bem próxima a esse, não seria talvez a nossa resposta correta. Mas vamos dar uma olhada nas próximas alternativas. Vamos lá. Constituído por jovens militares durante os anos de 1920 e 1930, com a prioridade de continuar com a política do café com leite. Aí não, né? Eles combatiam a política do café com leite. Então, a resposta correta é a letra C, que foi um movimento constituído por jovens tenentes do Exército que realizavam várias manifestações. Então, essa é a resposta da letra do número 2, tá? Letra aí, vocês verem. Questão 3 diz assim, ó: a vitória do regime republicano no Brasil em 1889 e a consequente derrubada da monarquia pode ser explicadas, né, levando-se em conta diversos fatores. Explique, né, entre eles explique, né, a importância do Partido Republicano. Tem que explicar aí a importância do Partido Republicano, né, nesse contexto. Vamos lá. Ainda, como resposta, né, ainda que as ideias republicanas possam ser detectadas em vários momentos na nossa história política anteriores à década de 1870, somente nesse período seus adeptos organizaram em partidos, né? E com a fundação do Partido Republicano do Rio de Janeiro e alguns meses depois o do Partido Republicano Paulista e com as congêneres de outras províncias. O movimento
a favor da República ganhou uma organização e uma capacidade de propaganda que muito contribuiu para o seu fortalecimento. Então, nós temos aí a vitória do Partido Republicano, né? Ele fazendo com que o Partido Republicano, na verdade, ele ganhou força com muitos anos antes, né? O movimento ele foi ganhando força até chegar em 1889, tá bom? Então, foi um processo de crescimento. Questão 4 fala assim: a expressão política do café com leite é muito utilizada para caracterizar a Primeira República do Brasil. Mas, vamos lá, sobre a política, descreva seu funcionamento. Como que funcionava a política do café com leite? Nós já até vimos um pouco sobre essa questão um pouco anteriormente, essa questão de outra forma, tá? A política do café com leite é um termo que foi designado aí entre a harmonia política, o acordo, né, feito entre Minas Gerais e São Paulo, para eles tomarem conta do Brasil, que foi o que nós já vimos. Seu colapso na década de 1920. Então, vamos falar sobre o colapso dela, que partiu aí sobre diversos movimentos. Nós vimos isso nas aulas anteriores. Foram vários movimentos que encabeçaram aí o colapso desse processo aí de 30. Aí fala assim, ó, colocamos aqui a resposta. O colapso da política do café com leite é a decorrência da Revolução de 30. Está relacionado com a crise da superprodução do café e na década de 1920, que enfraqueceu as oligarquias hegemônicas e o crescimento de novos atores sociais no início do século XX, com o operário industrial, o movimento tenentista e a burguesia também, a burguesia industrial, que juntamente com as oligarquias dissidentes buscavam maior espaço político. Também, né, aí fala sobre o movimento operário também, né, com a formação também do Partido Comunista. Partido Comunista, você vê, nós temos, como nós já falamos, vários outros movimentos que estavam começando a surgir também nesse período. Movimentos esses que estavam muito focados na questão também do comunismo que estava surgindo lá na Europa, estava se expandindo para o mundo, beleza? Na questão 5, fala assim: a peça teatral O Santo e a Porca, de Ariano Suassuna, tem como referência histórica a Primeira República, período caracterizado por fenômenos socioculturais, como o cangaço e o fervor religioso. Analise a relação entre o governo republicano com esses fenômenos. Fenômenos esses, gente, vamos lá, cangaço, tá? E também o fenômeno religioso, que estava aí todo envolvido nesse início aí do século. Vamos lá. Inicialmente, vemos que o governo republicano se estabeleceu em relação aos fenômenos apresentados acima, com métodos distintos. Deste modo, para ser mais exato, no campo do cangaço, o governo utilizou como um grupo que era liderado por Lampião para fazer frente à coluna Prestes. E por fim, no caso do movimento religioso e popular, o governo nacional utilizou da repressão, fato que ocasionou as movimentações de canudos no país. Então, nós temos dois movimentos distintos, como já falamos, o movimento político, né? Aliás, o movimento religioso e o movimento cangaço. Então, nós temos aí no início, né, como foi falado, uma permissão aí, a situação mais permissiva do governo, com o Lampião no início para poder ele combater, fazer frente à coluna Prestes, mas por outro lado, a parte religiosa, né, as movimentações de canudos, né, foi combatido aí de uma forma mais ferrenha, tá? Vamos lá, questão número 6.
explique com suas palavras a política econômica adotada na Primeira República, conhecida como encilhamento. Nós sabemos que encilhamento foi a política de expansão monetária que aconteceu no Brasil, tá? Mas você pode colocar aí com as suas palavras, tá? Então vamos lá. O encilhamento foi uma medida econômica colocada em prática durante o governo do Marechal Deodoro da Fonseca. Na época, o ministro da Fazenda era Rui Barbosa, que colocou uma quantidade maior de dinheiro para ser circulado na cidade. O objetivo do encilhamento era facilitar o crédito, concebendo empréstimos e bem como haviam meios para fiscalização e controle. Acabou surgindo aí empresas fantasmas que usavam o dinheiro para atividades especulativas na Bolsa de Valores, o que ocorreu a desvalorização e o aumento dos impostos e, como consequência, uma desordem na economia e na dívida externa. Então, o encilhamento ele foi uma grave crise econômica que aconteceu e que, quando nós pensamos que o governo tem que fazer dinheiro para poder pagar isso ou pagar aquilo, isso entramos diretamente no encilhamento, que é o imposto mais cruel que existe, né? O tratamento mais cruel que existe com a camada mais pobre, que é a desvalorização da moeda, que é a desvalorização do dinheiro. Falando sobre o projetão, tá? Falando sobre o projetão, aqui eu tenho aqui o que eu já mandei para vocês aí, tá? Vocês já vão receber esse papel, essas sugestões. Eu quero dizer a galera que é uma sugestão, tá? É uma sugestão. Então você pode pegar essa ideia, ou se você quiser pegar essa ideia, aprimorá-la ou melhorar um pouco da tua forma, e eu acho que você pode usar a criatividade para isso, desde que você cumpra os parâmetros já estabelecidos para o projeto, que já foi entregue a vocês, tá? Falando sobre o passo a passo aí do projeto. Quem não tem, vá até a escola, vocês vão ter acesso, você pode estar pegando, tá bom? Então aqui, ó, com o isolamento social, né, imposto, né, a sociedade, shows de músicas, espetáculos teatrais, sessões de cinema, apresentações literárias e toda manifestação artística, o mercado de entretenimento foi um dos mais afetados devido à pandemia do coronavírus, com centenas de festas, como aqui nós temos Lollapalooza, Rock in Rio, enfim, elas foram canceladas, né? Peças e apresentações canceladas em todo mundo, beleza? Então, em memória dos grandes festivais de arte, desenvolvam uma linha do tempo, mostrando os diversos festivais de música, destacando sua importância para cada momento histórico, quer dizer, cada momento que aquele festival estava passando, tá bom? Sua relevância histórica, vocês podem colocar isso também, tá? Também, bem como meios de propaganda, que é de informação à mídia, no período de questão. Professor, era rádio, TV, você pode trazer isso no seu trabalho, tá? Na sua ideia aí de apresentação do trabalho, você também falar um pouco sobre o período histórico desse festival, desse movimento, ou do que estava se passando, tá? Também tem como sugestão abordado aí, né? Pode ser abordado dentro desses festivais a música, a poesia, o cover. Tem quem gosta de cantar, quem gosta de tocar, quem gosta de poder representar, falar, declamar poesia, fazer texto. Gente, você tem uma gama de situações que você pode fazer, de apresentações que você pode demonstrar um pouco sobre a questão musical, a questão cultural, antes, durante e depois da pandemia. Você precisa fazer um recorte temporal para que você possa estar explicando isso aí e demonstrando melhor na apresentação, tá bom? Cover, performance musical, etc. Né? Sendo de vital importância, né, colocando aqui, que eu coloquei aqui, a história da obra
bem como o seu contexto histórico. Lembrando aí, voltando lá no início do texto, é importante vocês colocarem, se for cantar uma obra, você tem que falar o contexto dessa obra, quem foi que escreveu, quem foi que protagonizou quem foi o intérprete, protagonizou aí. O intérprete também. O protagonista, quem foi que declamou, foi em que livro, foi quando, qual o contexto, no que está falando, qual é a visão, tudo isso vocês têm que colocar, tá bom? Tipo, para dar um pouco mais de sentido também na questão histórica do ato mesmo. Tem gente aqui na turma, né? Eu fiquei sabendo aí de uma galera aí que toca, também que toca o instrumento, que gosta de fazer live, gosta de cantar. Gente, coloca para fora as suas habilidades, tá? Coloquem para fora nesses vídeos, vocês podem fazer e fazerem da melhor forma. Como eu costumo dizer, vocês precisam se divertir fazendo o trabalho. Tem que ser algo prazeroso, tá? Faça isso, faça desse trabalho algo prazeroso para você, tá bom? Então, lembrando também que todos os vídeos, eles devem ser realizados aí com vocês uniformizados. É bacana que vocês peguem o uniforme da escola, porque isso também vale ponto, tá? E vai substituir parte da avaliação formal da prova. Então, pegue, faça o vídeo, tá? Mas esteja uniformizado, beleza? Galera, chegamos ao final de mais uma aula. Eu espero poder ter contribuído com vocês. Faça o trabalho, faça as atividades e também estejam atentos ao projetão, beleza? Galera, fiquem com Deus e até a próxima aula.